A história de hoje eu tenho um verdadeiro pavor do que acontece. E 3 amigos na Austrália passaram por esse pesadelo na vida real. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você gosta de crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, histórias bizarras, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. E vamos pro vídeo! Bom, essa história de hoje, para eu contar, vai ser difícil, porque eu tenho pavor do que acontece nessa história. Então vamos lá. Brett Mann, de 22 anos, e seus 2 amigos de infância, Ashley McCord e Sean Blowers, de 19 anos, 3 jovens australianos que se conheciam desde criança e moravam na cidade de Darwin, no Northern Territory, na Austrália. O Northern Territory é uma região ao norte da Austrália, muito grande, mas pouquíssimo povoada. Só pra gente tentar fazer uma comparação aqui, o Northern Territory é 32 vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro, mas tem uma população 69 vezes menor do que o Rio. Enquanto no Rio, por exemplo, a gente tem 17 milhões de pessoas vivendo no estado, no Northern Territory são aproximadamente 250 mil. E aí metade dessas pessoas moram na capital, que é Darwin. E aí já dá pra imaginar, né, que o resto ali é só um deserto inabitado. E embora existam várias razões para esse desinteresse da população em morar nessa região, como, por exemplo, falta de infraestrutura e até razões políticas, o principal motivo, na verdade, é que a região é tão selvagem e inóspita, com muita mata fechada, terrenos rochosos ali, uma área desértica enorme. As temperaturas geralmente são super altas e o tempo é muito maluco, porque tem umas chuvas, tempestade horrorosa e de repente fica um calor insuportável. Então deve ser realmente muito difícil de morar ali, né? E pra quem não sabe, eu e minha família moramos aqui na Nova Zelândia já tem 8 anos e Nova Zelândia e Austrália têm uma rivalidade tipo Brasil e Argentina. E aí aqui na Nova Zelândia tem um famoso ditado, principalmente ali no Northern Territory, que na Austrália tudo que se mexe quer te matar. Eu particularmente nunca fui pra Austrália, mas assim, eu confesso que essa ideia de que tudo que se mexe pode te matar me deixa um pouco com medo de ir pra lá. A Austrália é a terra de algumas criaturas mais bizarras, estranhas e assassinas que existem no mundo. Como, por exemplo, cobras, aranhas venenosas, tubarões brancos são comuns nas praias, lagartos gigantes e também os famosos crocodilos. Inclusive, os crocodilos de água salgada, que são um dos maiores crocodilos do mundo. O bicho parece um dinossauro, é horroroso. E aí, é o meu pavor nessa história, que eu morro de medo de crocodilo. Mas os 3 amigos, eles eram daquela área, eles nasceram ali, eles foram criados em Darwin, então eles estavam acostumados já com esses perigos da Austrália. Na verdade, a maior preocupação deles em morar ali era combater o tédio do que, na verdade, os animais. Os 3 eram bem aventureiros e gostavam de curtir ali os outdoors, eles tinham quadriciclo, então eles sempre gostavam de pegar o quadriciclo e ir dirigir ali pelas planícies dos desertos por ali. Então, no dia 21 de dezembro de 2003, às 11h40 da manhã, os 3 colocaram os seus quadriciclos na picape e no trailer e partiram em busca de alguma aventura aí. Eles foram em direção à parte favorita deles ali daquela região. É uma enorme área plana ali, que chama Kangaroo Flats. Fica mais ou menos a 80 quilômetros da cidade de Darwin. E aí eles foram, entraram no carro, aquela festa, né? Todos os 3 tentando achar alguma coisa pra fazer. Eles estavam super empolgados, óbvio, né? E durante a viagem, eles entraram numa área de uma estrada batida, que as condições eram bem precárias ali. E depois de um tempo dirigindo nessa região, eles passaram o Tumbling Waters Holiday Park, que é ali um holiday park para famílias, que você pode acampar, ou você pode, né, trazer os seus equipamentos, ou tem até quartos que você pode ficar e alugar. É uma coisa bem comum aqui na Austrália e Nova Zelândia ter lugares assim. E aí o que eles fizeram? Eles passaram esse parque e continuaram dirigindo mais ou menos uma meia hora aí depois do parque. Então ali já não tinha assim civilização nenhuma. O parque era o último lugar de civilização. Depois disso era só mata, era coisa assim, bem precária mesmo. E aí a visibilidade deles vai ficando cada vez pior, porque como eles vão entrando cada vez mais ali pela mata e tal, as árvores começam a cobrir, né, tudo ali. Então era bem difícil de dirigir por aquela área. Mal tinha uma estrada mesmo demarcada, sabe? E isso indicou
que eles ali que já conheciam toda aquela região, né, já estavam acostumados, que eles estavam chegando próximo ao rio Finis. Esse rio tem uma característica muito única. Além da sua margem ser muito plana, o que faz com que, se tem alguma chuva, ele transborda. E isso faz com que a largura do rio varie muito, né? Às vezes pode ser só ali um córrego de 10 metros, mas se chove muito e ele transborda, a margem dele pode ser de centenas de metros, sabe? Mas a sua principal característica é a cor da água. A cor da água é preta. Não dá pra ver nada. Nada. A visibilidade é muito ruim. Então eles continuaram dirigindo ali da maneira que dava e eles começaram a observar que do lado esquerdo as árvores já estavam ficando mais raras e eles já sabiam que ali já ia chegar a planície, que eles iam descer com os quadriciclos. Então eles estacionaram, né, o carro e o trailer ali, tiraram os quadriciclos e cada um subiu no seu e foram se divertir. Só que naquele dia, particularmente, tinha chovido muito na noite anterior. Então, aquela planície toda que eles já estavam acostumados aí com os quadriciclos estava muito lameada. Mas mesmo assim, eles continuaram. Eles foram, se divertiram e começaram a jogar lama um no outro com o quadriciclo, sabe? Ficou aquela lambança. Os três ficaram lá, ó, horas e horas. Ou seja, um dia muito maneiro, né? Então, mais ou menos lá por umas 4:30 da tarde, eles falaram, olha, já tá bom, né? Já deu pra fazer bastante coisa. Vamos embora. Só que eles estavam imundos, né? De lama. Aí um dos amigos sugeriu, olha, por que a gente não vai até o rio, se lava pra tirar o máximo de lama que der, e aí a gente volta pra casa. Que ideia incrível, né? Só que não. Na Austrália, não. Lembra aquilo que eu falei? Que na Austrália, tudo que se mexe quer te matar? Então, no Northern Territory, o lugar que você menos quer estar é na água. E todo mundo na Austrália sabe, você só pode entrar na água se tem uma placa designada falando, ó, essa água é segura, pode entrar, não pode entrar. Se não tem, você não entra. Por quê? Você já tem que pressupor que tem uma criatura assassina já de olho em você, pronta para dar um bote ali e te pegar. Gente, eu não entro nem que me pague. E justamente aquela região que eles estavam não tinha, até porque era uma região completamente sem civilização. Não tinha nada falando que podia nadar ali. Mas eles já tinham feito isso inúmeras vezes, então eles já sabiam, já estavam acostumados e eles falaram, a gente só vai se limpar aqui e vai sair, sabe? Não tem problema. Aí eles falaram, bom, vamos fechar o carro aqui, vamos caminhando até a margem do rio pra gente conseguir se lavar. Normalmente, essa caminhada ali da estrada até o começo ali do rio, com as árvores, né? Árvores estilo de manguezal ali australiano, demorava em torno de 10 minutos. Mas, como tinha chovido muito no dia anterior, eles, depois de andarem ali cerca de 1 minuto, eles já estavam pisando na água. Ou seja, o rio estava alagado. Aí eles continuaram andando ali, tentando chegar na área mais funda do rio. Só que, como a água é muito escura, eles não conseguiam ver nada. Até quando chegava, né, acabava a margem ali e era o fundo já do rio. E outra característica do rio Finis é que, mesmo a margem do rio sendo bem plana, ele é um rio muito fundo. Ele já fica fundo bem ali no comecinho mesmo, sabe? Então, se você às vezes está andando e não se liga, você pisa, o próximo passo já é o fundo do rio. Aí você afunda inteiro. Aí depois de mais ou menos uns 3 minutos andando assim, tentando sentir se eles já estavam chegando ali na margem do rio, um deles escorregou e caiu dentro do rio. Mas ele conseguiu se segurar numa daquelas árvores ali que estavam ali próxima e voltou, conseguiu se puxar e voltar. Nisso os outros dois chegaram no amigo que escorregou ali e ajudaram ele, né? E eles viram que a água, né, a correnteza, tava bem mais forte do que o normal. Mas os três se olharam assim e falaram, tá de boa, é só a gente segurar no galho, a gente vai abaixando assim e vai se lavando e continua segurando e tá tranquilo, a gente se limpa e sai. Foi exatamente isso que eles fizeram. Se seguraram, começaram a baixar devagar, começaram a se limpar, tirar a lama e tal, mas sempre segurando pra correnteza não levar eles. Quando eles já estavam quase terminando, eles começaram a, né, puxar ali os galhos, as raízes para sair da água. O Brett escorregou e caiu no rio. Imediatamente ele é puxado bem pro meio do rio e a correnteza começou a levar ele rio abaixo. O Ashley e o Sean, assim que escutaram o barulho do amigo caindo na água, no reflexo, eles pularam junto para ver se conseguiam pegar o amigo e trazer ele de volta. Os três, eles sabiam nadar super bem, então a preocupação de se afogar e tal não existia. Era mais assim, a correnteza que estava muito forte, mas eles sabiam que a gente podia chegar até o nosso amigo e eventualmente ali, né, depois que a correnteza desse uma acalmada, a gente se agarrava nas árvores e subia e andava de volta, né?
Isso ia acabar sendo mais uma história engraçada, sabe? Pra contar depois. Mas dessa história toda, enquanto eles, né, os dois amigos caíram ali na água e foram em busca do Brett, eles viram que a correnteza realmente estava muito forte. E o Brett, nessa história, já estava bem longe deles dois. Levou, assim, um tempinho para eles conseguirem chegar até o Brett e saírem nadando os três juntos, né? Eles começaram a procurar ali, né, alguma área da margem que tivesse árvores e raízes para eles conseguirem se agarrar e sair da água. E assim eles continuaram, um na frente do outro. O Sean estava na frente, o Ashley estava no meio e o Brett estava no final. E nessa, né, ali procurando uma raiz, alguma coisa para eles se segurarem, o Ashley, que estava ali no meio, grita assim: "Eu vi alguma coisa na água!" Ele deu um berro, os dois ficaram desesperados e ele só falou: vai, sai da água que tem alguma coisa na água. E aí nesse desespero, os três saíram nadando, desesperados. O Shaw foi o primeiro a conseguir subir numa árvore. Sabe essas árvores que brotam assim no meio do rio? Era uma árvore. Ele conseguiu chegar nessa árvore e subiu desesperado. O Ashley veio logo em seguida também desesperado. Quando os dois chegaram ali, eles olharam para trás e cadê o... nada? Na cabeça deles, eles falaram: bom, ele deve ter descido mais com a correnteza. Então eles começaram a gritar: Brett, mas nada. Eles não viam nada do Brett. Na água não dava para ver nada porque era tudo escuro. Então eles ficaram desesperados. Aquele desespero, eles mesmos se olharam assim e falaram: você tá vendo alguma coisa? Não tô vendo nada. O que eles resolvem fazer? Eles resolvem subir um pouco mais na árvore, né? Mais ou menos uns 2-3 metros ali da água, pra ver se eles conseguem ver alguma coisa. E nesse meio tempo deles tentando achar o Brett ali, olhando, né, na árvore, o Ashley olha pra baixo e vê uma coisa amarela na água. Aí ele cutuca o Sean e só aponta assim: o que é aquilo ali? Mas como a água é muito escura, não dava pra identificar o que era. Eles viram uma coisa amarela, mas não tinha como identificar. Só dá pra ver mesmo se tá ou bem na superfície ou boiando. Eles continuaram ali olhando assim, o que era aquilo, quando de repente a coisa amarela sobe até a superfície. E aí eles conseguem ver direito. Era o Brett. Ele estava usando uma jaqueta amarela realmente. Só que o Brett estava de barriga para baixo, com o rosto na água e dentro da boca de um crocodilo de água salgada de 4 metros. Eu não consigo nem... Ai, gente. O crocodilo estava mordendo o Brett pelo lado esquerdo e o Brett não se mexia. Parecia que ele estava desacordado. Ai, me dá até um negócio. Quando o Sean e o Ashley viram isso, eles ficaram completamente congelados. Eles não tinham reação nenhuma, eles só ficaram lá, olhando aquela cena, o amigo deles na boca do crocodilo. E naqueles minutos ali, deles olhando pro crocodilo, o crocodilo olhando pra eles, assim, ó, direto. Parecia que o crocodilo tava assim: eu fiz isso mesmo. Eu fiz isso com o amigo de vocês e se vocês caírem na água aqui, eu vou fazer isso com vocês também. Olha o horror, olha o pânico. Os dois ficaram ali aterrorizados e o crocodilo ainda ficou mais alguns minutos olhando até que ele afunda com o Brett na boca e desaparece com o corpo do Brett. Nesse momento, o instinto de sobrevivência entrou com tudo. O Ashley e o Sean não tiveram nem tempo de processar ali o que aconteceu com o amigo. Eles só queriam subir mais na árvore porque o medo daquele bicho era enorme. Mas eles não conseguiram subir muito porque a árvore era meio instável. Então eles subiram mais ou menos mais 1 metro e ficaram por ali mesmo. O Sean estava ali num galho mais ou menos a 3 metros da água e o Ashley estava um pouco mais acima, uns 4 metros ali da água. Assim que eles se ajeitaram nos galhos ali da melhor maneira que deu, sentaram, eles começaram a processar o que tinha acontecido e, claro, tentar entender que o amigo deles tinha acabado de ser comido por um crocodilo, mas eles tinham que deixar isso de lado e começar a pensar num plano para eles saírem dali, porque senão eles iam ser os próximos. Eles começaram a conversar ali e tentar trazer o outro para cima, tipo, não, os nossos pais vão perceber que a gente não voltou para casa, eles sabem onde a gente está, mais ou menos ali na região, eles vão mandar, equipe de buscas ou polícia, a gente vai sair dessa, vamos aguentar firme aqui, que vai dar tudo certo, tentando ser positivo. Mas eles também sabiam que esse plano todo podia demorar horas, dias, porque a região que eles estavam era uma região muito inabitada, não tinha, era só a floresta ali. Aí que eles perceberam que a situação deles era muito ruim. Por mais que eles estivessem seguros ali na árvore, por quanto tempo eles iam conseguir ficar na árvore, sabe? Daqui a pouco eles iam ficar com fome, cansados, com sono. Não ia dar pra segurar ali muito tempo. E pior, se eles caíssem na água, tinha aquele monstro de 4 metros ali que
não tem como. Era muita incerteza daquela situação, então os dois começaram a ficar bem para baixo, bem derrotados. Mas eles perceberam que ficar no negativo não ia adiantar nada, então eles começaram a tentar de novo. Não, vamos lá, vai dar tudo certo, a gente vai sair dessa, a gente vai sobreviver, tal, vai dar certo. No meio dessa conversa deles dois ali, o Ashley para de falar e só faz assim, ó. O Sean, vendo essa situação, parou de falar também e acompanhou o olhar do amigo, que viu que o crocodilo de 4 metros estava bem ali embaixo da árvore deles. Só que dessa vez ele voltou sem o Brett, ou seja, terminou o serviço, comeu o amigo deles e estava ali pronto para pegar os dois. Os dois ficaram mudos. Eles não tiveram reação nenhuma de novo. E durante esse tempo todo ali, eles olhando o crocodilo estava olhando para eles, olhando para cima e só esperando. E tava claro que ele estava esperando o momento que eles iam cansar, ou que alguém ia escorregar, ia cair na água e ele já ia estar ali, ó, prontinho para pegar o próximo. Durante várias horas, eles ficaram nessa situação. O crocodilo ali embaixo, cada hora ele se ajeitava de uma maneira bem embaixo da árvore, e os dois ali tentando não se mexer, tentando ficar parado, porque imagina se algum galho quebra e eles caem ali na água. Eu não consigo nem pensar nisso. O máximo que eles podiam fazer era rezar para que eventualmente o crocodilo falasse, certo, bom, deixa eles dois aí e se cansar e ir para outro lugar. Até que quando o sol começou a se pôr ali final da tarde, foi exatamente isso que aconteceu. O crocodilo simplesmente afundou e desapareceu ali na água preta. Nesse momento, o Sean, que estava no galho mais baixo ali, resolveu tentar subir pro galho que estava o Ashley. Aquele pânico, né, do crocodilo ali, ele falou, deixa eu subir um pouquinho mais, para pelo menos ficar junto ali do Ashley, para sair de perto da água. Eu faria o mesmo. Então, o que ele faz? Ele se levanta, começa a levantar ali devagarzinho, começa a checar os galhos em volta dele para ver qual que estava mais seguro para tentar subir e ficar na mesma altura do Ashley. Aí ele acha ele segura assim e fala, está firme, né? No que ele puxa assim para conseguir subir, o galho quebra e o Sean cai direto na água. Afundou inteiro. Imagina o pânico. Eu sei que ele sobe desesperado e começa a nadar o mais rápido que ele consegue, naquele desespero de pensar assim, a qualquer momento aqui o crocodilo vai me pegar, já não tem mais o que fazer. E como já estava mais escuro, ele não conseguia ver nada. E a correnteza muito forte, quando ele viu, ele já estava mais afastado da árvore. Aí, ó, instinto de sobrevivência de novo. Ele saiu nadando igual um desesperado para chegar na árvore novamente. Ele sabia que esse barulho todo na água ia acabar atraindo o crocodilo na direção dele. Mas não tinha o que fazer. Era jogar na mão de Deus e sair nadando. Depois de alguns segundos ali, ó, nadando, que nem um maluco, ele consegue chegar na árvore. Ele se agarra em uma das raízes e começa a tentar puxar o corpo. Isso com as pernas ainda dentro da água. Mas ele arranja força para puxar o corpo inteiro e tirar as pernas da água e conseguir subir ali até onde estava o Ashley. Finalmente ele conseguiu. O Ashley, naquele desespero, puxou o amigo da melhor maneira que dá. Quando ele chegou ali no galho que o Ashley estava, eles se abraçaram, aquele desespero, aquele pânico. E com aquela pouca luz que estava ali no final do dia ainda, quando eles finalmente se acalmam, eles olham para baixo e tá o crocodilo de volta lá. Ele veio nadando uma velocidade bem ali onde o Sean tinha acabado de cair. Eu tinha um troço, gente. Ou seja, se o Sean tivesse levado mais alguns segundos ali na água, podia ter sido fatal. Quando o sol se pôs, ficou um breu. Não dava para ver absolutamente nada. Eles mal conseguiam ver eles assim próximos um ao outro. O céu estava coberto de nuvens, então não tinha nem luz da lua, nada que iluminasse ali, tava aquele escurão. Então eles decidiram ficar ali abraçados um no outro, se segurando, e cada hora que um se mexia, eles avisavam, ó, eu vou virar um pouco mais pro lado para me ajeitar, tô fazendo isso. Assim, cada um falando mesmo, né, os movimentos que eles estavam fazendo. Mas mesmo sem enxergar absolutamente nada, a única certeza que eles tinham é que o bicho ainda estava lá embaixo, gente. Porque eles escutavam o barulho na água do crocodilo se ajeitando ali na água da melhor maneira que ele conseguia. Para piorar ainda mais a situação, lá por mais ou menos uma meia-noite começou a cair um pé d'água, uma tempestade horrorosa. A chuva era tão forte que os pingos caindo na água faziam tanto barulho que eles não conseguiam mais escutar o barulho do crocodilo. Mas toda vez que dava um raio,
E aí o raio iluminava o céu e eles conseguiam ver mais ou menos. Quando eles olhavam para baixo, eles viam os olhinhos lá, ó, do crocodilo olhando para eles dois. Depois de muitas horas de chuva, aquela chuva torrencial, eles começaram a se preocupar com o nível da água começar a subir e o crocodilo tá mais próximo ali deles e eventualmente conseguir pegar eles ali. Mas por causa da escuridão, eles não tinham nem como ver se o nível da água tinha subido ou não. Então, o que eles fizeram? Puxaram as pernas e tentaram ficar ao máximo encolhidos no galho, e assim eles ficaram pelas próximas 6 horas. Até que finalmente o sol começou a aparecer, e a primeira coisa que eles fizeram assim que saiu a luz do sol foi olhar para baixo e tava lá o maldito crocodilo. Eles também perceberam que o nível da água subiu consideravelmente. Ou seja, se eles não fossem resgatados logo, se eles continuassem ali naquela situação e caísse mais uma chuva, capaz de subir mais ainda. Aí eles estavam, ó, além do que eles estavam cansados, fracos, com fome, sono. Eles tinham que arranjar algum jeito de sair dali. Mas como? Então, lá para mais ou menos umas 10 da manhã, eles começam a escutar barulhos de pessoas gritando o nome deles. Quando eles olham ali mais para a margem do rio, eles veem um policial andando e gritando o nome deles e perceberam que a polícia tinha iniciado sim uma busca. Os pais, muito preocupados que eles não voltaram para casa, contactaram a polícia, explicaram onde eles estavam. Durante a manhã, a polícia achou ali o carro e os quadriciclos abandonados na estrada e foi aí que eles pensaram: vamos andando pela margem porque eles devem estar por ali. Quando o policial viu os dois, né, porque eles escutaram ali as pessoas gritando, eles começaram desesperados a gritar, mas eles estavam gritando: não entra na água, porque tem um crocodilo gigantesco aqui, não entra na água. A polícia resolveu usar um helicóptero para ver se conseguia chegar ali onde eles estavam, descer o helicóptero, né, e descer a escada para ver se eles conseguiam subir. Mas, assim que o helicóptero desceu um pouco, os galhos da árvore que eles estavam começaram a quebrar de tanta força do helicóptero, começaram a quebrar. E aí eles desistiram dessa ideia do helicóptero. Imagina se numa dessas os dois já estavam fracos. O galho quebra ou eles não conseguem se segurar e pum, cai lá na água. O bicho estava lá esperando. O piloto do helicóptero depois revelou que enquanto ele estava descendo ali para tentar chegar próximo do Sean e do Ashley, ele falou que realmente viu o crocodilo de 4 metros e viu que o crocodilo estava olhando para os dois. Mas parece que o barulho do helicóptero assustou o crocodilo, que saiu nadando. E aí, assim que o crocodilo saiu, eles chamaram um barco de resgate que conseguiu chegar ali aonde os dois estavam. Os dois foram levados para o hospital e, embora eles estivessem fisicamente bem, eles estavam extremamente traumatizados por toda essa experiência que eles tinham acabado de passar. Quanto ao Brett, mesmo depois de uma enorme busca ali por toda a extensão do rio, nunca foi achado nenhum resto mortal, nenhuma roupa, nada do Brett e nem do crocodilo. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, já curte, compartilha, faz tudo aí. E a gente vai postar 1 ou 2 vezes na semana. E falou!